Eu convido vocês a lerem comigo Romanos capítulo 8, e para aqueles que podem se colocar de pé, nós vamos ler o capítulo 8 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 4. Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 4. Romanos 8, do 1 ao 4. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, não que andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Podeis assentar. O tema da minha pregação hoje, dessa mensagem, é que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus da vitória, Deus é o Deus do milagre. Essa minha exposição é a mais pentecostal que eu já preguei em toda a minha vida. Porque de fato, a verdade de Deus é algo que mexe com nossos corações, e o ardor da palavra de Deus é que aquece e nos faz então entender a grandiosidade do poder, do caráter de Deus, de quem Ele é e de como que Ele faz, como que Ele opera. Nós viemos falando a respeito do reino de Deus, do reino do qual Jesus disse aos seus discípulos: olha, por hoje vocês não podem entender, mas vocês vão entender. Isso só pôde ser possível depois que o Espírito Santo desceu sobre os homens, conforme a promessa. Então o Espírito Santo deu a claridade, a compreensão das profundidades das riquezas, que é o que nós lemos aqui na abertura do culto. Esse reino é fundado por Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. É Cristo que estabelece o governo de Deus no coração dos homens. E esse versículo que nós acabamos de ler, o 3 e o 4, é onde nós vamos falar hoje especificamente, vai mostrar o trabalho de Deus, da forma do que Deus fez de impossível para que o reino de Deus fosse estabelecido. E nesse reino, qual é o grande milagre, qual que é a grande vitória que nós tivemos na operação de Deus, e como que isso faz parte da nossa vida. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito da impossibilidade da qual fala nesse versículo, e fala assim, no versículo 3: porquanto o que fora impossível a lei. Aqui está falando que no reino de Deus existe uma lei que rege, né? Nós falamos disso na sexta-feira passada. E a lei que rege no reino de Deus é uma lei dada pelo poder, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá a capacidade de viver esse reino. Só que aqui nesse versículo está falando o seguinte, que há uma impossibilidade quanto à lei. E a impossibilidade da lei tem um fator que é a enfermidade da carne. E é onde que eu vou explicar aqui para os irmãos a santidade da lei e a fraqueza da carne. A lei, ela foi dada ao homem, e nela o homem então poderia experimentar o reino de Deus de duas grandes formas: num amor por Deus, no cumprimento da sua lei, que fala lá em Êxodo capítulo 20. E quando a gente vai ler, nós não vamos abrir agora, lá em capítulo 20, mas como é que seria a vida do reino de Deus pela lei de Deus? É amá-lo de tal forma que você não tem nenhum outro tipo de imagem, você honra com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu sentimento, você guarda as suas palavras, a forma como você fala, porque você entende que Deus é santo, então você não toma nenhuma palavra que possa desonrar a Deus.
Depois você vai trabalhar os seus 6 dias intensamente, e no sábado, um dia da semana, você vai tirar para louvar a Deus. Você, então, nessas 4 formas, você mostra o seu amor a Deus. Da forma como você prioriza a Deus, não coloca nada no lugar de Deus, como o dinheiro, ou a profissão, ou o filho, ou a família. Você se dedica de todo o seu coração, da forma como você se comporta no seu trabalho. Você tem prazer em viver para Deus. Nos mandamentos também, você expressaria não somente o amor por Deus plenamente, mas você também expressaria o seu amor pelo próximo. No amor pelo seu pai, pela sua mãe, que representa também as autoridades. Você teria respeito pleno por todo tipo de autoridade que você vai ter na escola, no trabalho. Você também teria o cuidado de não matar ou preservar a vida das pessoas, seja ela no sentido físico, mas também no sentido de comentários. Um comentário que a gente faz, a gente mata uma pessoa mediante as outras. A gente então teria o cuidado de preservar a aliança nos casamentos, ser fiel e não adulterar. A gente então teria o cuidado de preservar os bens das pessoas. Então você evitaria qualquer tipo de furto, ou você não permitiria com que essa situação acontecesse ao seu redor. Você também guardaria a forma como você fala das pessoas, falaria sempre com a verdade. Você sempre seria reto na forma de você falar. E você jamais cobiçaria nada que o seu vizinho tem, porque você quer que ele prospere, que ele seja bem sucedido em tudo. Essa seria a vida da lei de Deus. Mas a verdade é que a lei enfraquecida, não por si só, porque a lei reflete o caráter de Deus, a santidade de Deus, e esse é o desígnio de Deus para você e para mim. O fato é que a fraqueza da nossa condição natural nos faz ser incapazes de viver a lei de Deus, porque nós priorizamos outras coisas que não são Deus. Nós priorizamos o dinheiro, nós priorizamos nossa família, nós criamos naturalmente ídolos no nosso coração, e facilmente a gente se esquece de Deus. Nossa forma de falar, nosso trabalho, às vezes nós somos preguiçosos, ou fazemos de mau gosto, ou a gente dá toda a atenção no trabalho, e no dia do descanso a gente não descansa e não louva e não busca a Deus no dia do descanso. Que dirá então com o próximo? Que a gente tem as nossas relações, a gente pensa mal, a gente diz que não mato, mas a Bíblia fala que se você tão somente pensar e desejar no seu coração, você já matou, você já adulterou. Que dirá da mentira, da cobiça? Quem de nós poderíamos viver a lei de Deus? E é por isso que em Romanos vai falar que não há nenhum justo sequer. Não por causa que a lei é ruim, mas porque a lei é santa, mas pelo fato do pecado, nós somos incapazes de cumprir a lei. Mas a lei, ela tem outro aspecto nos 5 primeiros livros da Bíblia, a respeito da grandiosidade de Deus de estar no meio do seu povo. Porque a lei de Deus, ali dada por Moisés, não somente tratava em relação aos relacionamentos do coração do homem em relação a outros, em relação a Deus, mas também focava na construção de um tabernáculo para que Deus estivesse presente no meio do seu povo. Essa é uma das glórias da lei que Deus deu a Moisés. E também mostra mais à frente a forma como que Deus tem a preocupação de manter o seu povo santo. Então os sacrifícios, porque se o povo errasse, teria uma forma do povo então buscar a Deus e ser perdoado. A preocupação de Deus na purificação do homem. E uma vez que o homem então agora tem a lei de Deus, tem a presença de Deus pelo tabernáculo, vive em comunhão com Deus pela purificação, todo o povo de Israel, o povo de Deus, se organiza em torno da presença de Deus, e eles caminham firmemente para a terra prometida em vitória por causa da presença de Deus. E uma vez que eles se colocaram em obediência, e quando eles entraram na terra prometida, não havia inimigos para eles, seja eles grandes ou pequenos, porque Deus ia à frente e dava vitória em todas as situações da vida. Esse é o poder da lei
que revela a presença de Deus com o seu povo e a vida e a dinâmica do seu reino, quando o homem então assim obedece. Mas a gente vai ver na história bíblica que é exatamente o contrário do que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus negligenciou seu relacionamento com Deus na desobediência, a presença de Deus, a tal ponto que o templo, que era o grande sinal da presença de Deus com o povo, foi destruído e o povo foi levado a cativeiro. Essa é a vida de um reino perfeito da presença de Deus, mas que tem então sido enfraquecida pela nossa incondição de cumprir a lei de Deus. E isso também vai ser manifestado lá em Romanos 8. Voltando novamente, Romanos 8. Vou ler novamente o versículo 3. Capítulo 8, versículo 3, que fala assim: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Então é impossível que qualquer um de nós nos apresentemos diante de Deus e possamos ter algum mérito diante de Deus por qualquer boa obra que a gente faça, porque o nosso coração está à parte de Deus. É o que vai falar em Romanos, porque todos nós nascemos separados de Deus. E nessa condição o homem está entregue a si mesmo, aos seus desejos, à sua vontade, fora também de estar sendo manipulado pelas potestades inimigas de Deus que manipulam o homem. Desenha um quadro de satisfação, de alegria em tantos caminhos, como Jesus fala: olha, caminho largo é o que leva à perdição. O caminho largo é proposto pelos inimigos da nossa alma, que nos instiga, que promove o pecado. E a questão é que nessa situação o homem é incapaz de voltar para Deus. É incapaz que o homem volte para o reino de Deus, porque o homem não tem nenhuma condição de si mesmo de buscar a Deus. E em Romanos 5 vai falar que nós somos inimigos de Deus por causa da nossa natureza. Mas aí então entra o que Deus faz de impossível. Visto que era impossível a lei pela nossa fraqueza, Deus faz o impossível. Muitas vezes as pessoas falam nas igrejas: Deus vai fazer o impossível na sua vida. A verdade é que Deus já fez o impossível. E esse impossível é que vai ser dito aqui no versículo 4. Que impossível é esse? Fala assim, versículo 3 ainda: portanto, que fora impossível no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O impossível de Deus começa na manifestação da sua glória por meio de Cristo Jesus. Deus Pai envia o seu próprio Filho. Deus, que é o Criador de todas as coisas, estava no princípio, na eternidade, no princípio criou os céus e a terra, via o presente, passado e futuro. Segunda pessoa da Trindade, Filho de Deus, se faz carne e habitou entre os homens. Imagine você, o Criador, descer como homem, ter o cansaço físico, ter que viajar a pé, debaixo do sol, muitas vezes cansado, teve que parar no posto, muitas vezes com sono dormiu no barco. O próprio Deus, que foi sendo desafiado por os homens, que questionou a Cristo, Ele que é o Criador, conhecedor de todas as coisas, foi questionado, foi traído, foi cuspido, fizeram zombaria dele. Tudo isso porque Deus amou o homem e enviou o seu Filho amado para fazer o impossível. Jesus Cristo, Ele era vero homem, completamente homem e completamente Deus. É por isso que Cristo entende perfeitamente a sua e a minha incondição. E é impensável, é inimaginável pensar que o próprio Deus se faz homem, se humilha, se abstém da sua glória por um tempo. Por qual motivo?
para que Deus revelasse o seu amor e a sua justiça. Amor por nós e a sua justiça feita em Cristo Jesus. Nessa passagem fala que Jesus se fez em semelhança de pecado. Versículo 3 novamente. Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança do pecado, em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. Jesus, como homem, não pecou. Era um homem santo. Não havia nenhum desmérito para que Cristo viesse a morrer por nós. Não havia nenhum pecado em Cristo Jesus. Cristo foi aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus em todas as atitudes, em todas as suas atitudes. Não houve pecado algum. E ele, na semelhança de homem, sem pecado, tomou o seu e o meu pecado na cruz. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. Porque a condenação que estava sobre nós, pelo fato da nossa desobediência à lei de Deus, Cristo tomou sobre si, e é por isso que ele morre na cruz. Ele foi tido por maldito na cruz. Vamos ler isso em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. 3 livros para frente de Romanos. Página 202. Página 202. Página 202. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 10. Diz assim: todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Essa é a condição que nos faz condenáveis diante de Deus. Não há nenhum mérito, não tem como nós praticarmos a lei de Deus, e por isso somos condenados à condenação eterna, por causa da nossa desobediência mediante a lei santa de Deus. Essa é a condição do nosso pecado diante de Deus. Porém, fala ali no versículo 13. Versículo 13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez homem na semelhança do pecado, para que Ele fosse o perfeito sacrifício, onde a justiça de Deus fosse cumprida na morte dele. Porque nós de fato haveríamos de estar ali na cruz, sendo condenado em função do nosso próprio pecado. Mas Cristo, Ele é santo e perfeito. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado, foi tido por maldito na cruz, e Ele morreu para que a justiça de Deus fosse cumprida. Em qual sentido? Como que eu e você poderíamos ser perdoados por Deus, sendo que Deus é santo? Ele haveria de cumprir a sua justiça em nós mesmos. Mas Deus, pela sua misericórdia, provém o seu próprio Filho na cruz, tomando o seu e o meu lugar, para que na morte de Cristo Ele exercesse o seu juízo, mas na sua ressurreição Ele exercesse o seu amor, porque a justiça de Cristo seria trazida e imputada sobre as nossas vidas. Esse é o impossível que Deus faz em favor do homem. Porque seria impossível eu e você sermos justificados por qualquer coisa que fizéssemos diante de Deus. Mas Cristo morre na cruz para que você e eu fôssemos perdoados e recebidos como santos diante de Deus. Ora, uma vez que estamos debaixo da lei de Deus, e aqui o versículo 10 fala que somos malditos, estamos debaixo de condenação, há também um outro inimigo que está diante de Deus nos acusando o tempo inteiro. E ele
acusa mediante a lei. E ele tem legalidade para nos acusar. Mas, quando Cristo morre na cruz, ele risca a nossa dívida perante Deus. É o que vai falar em Colossenses, capítulo 2, na página 215. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 14 e 15. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 14 e 15. Fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida. Esse escrito de dívida é a minha e a sua dívida que nós temos perante Deus. E é Cristo que está cancelando na sua morte na cruz. Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esses dois versículos estão dizendo o seguinte: que a dívida que nós temos diante de Deus pela nossa incondição de viver a santidade e a lei de Deus, Cristo cravou na cruz. Não existe, rasgou a dívida que nós tínhamos diante dele. Mas o fato de estarmos diante de Deus com essa dívida, estávamos debaixo da operação das trevas, dos demônios que operavam no coração do homem para o pecado, para a condenação, para a ira de Deus. E ele manipula os homens no pecado e na morte. Uma vez que Cristo morre na cruz, ele não somente rasga a dívida que é contra nós, mas ele tira toda a autoridade maligna sobre a vida do homem. Essa é a vitória que Deus dá ao homem. Primeiro, Deus faz o impossível de mandar o seu Filho como homem para viver a lei, para morrer na cruz, levar o seu e a minha condenação. Isso é o impossível de Deus. Mas ele não para aí. Ele também traz a vitória. E por que essa vitória? Porque uma vez que o homem está sem Deus, ele é escravo do pecado. Ele é manipulado pelos seus próprios desejos e intenções, e o homem sempre vai tender ao mal, porque a essência do homem é má. Ele pensa mal, ele deseja mal, ele tem malícia. Ele faz algumas coisas para compensar que ele é bonzinho, mas logo logo ele faz mal e faz escondido, e ele manipula situações e pessoas, porque o homem na sua essência é má. E fora isso, o maligno que manipula e move o seu coração com mais maldade ainda. É por isso que a gente vê tantas atrocidades. Eu não preciso falar para vocês delas, que são presentes diariamente no nosso meio, de tantas atrocidades. Coisas que você fala assim, mas como que isso pode acontecer? Isso é parte da maldade do homem, mas sim também da operação dos espíritos demoníacos que operam no homem, para fazer essas atrocidades que a gente vê diariamente. Então, a vitória de Deus em Cristo Jesus é nos libertar plenamente das cadeias da alma, das questões espirituais dentro do coração do homem, de algemas que estão lá dentro do homem, que não é médico, não é remédio, que não é terapia, que não é aconselhamento que vai curar o homem, mas é o poder da cruz de Cristo, que traz a vitória para o homem, para que o homem então seja livre e viva no reino de Deus. É por isso que Romanos vai falar, Romanos capítulo 8, vai falar no versículo, página 168, capítulo 8, versículo 37, o último versículo da página 168, que vai falar assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a vitória que nós temos em Cristo Jesus. A vitória no seu sangue, de sermos livres, de termos agora a vida de Deus. Fazemos parte do reino de Deus por meio de Cristo Jesus. Então Deus é um Deus que faz o impossível.
Deus é um Deus que nos dá vitória. E Deus é um Deus que faz milagre. E que milagre é esse? Voltando lá em Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Página 167. Versículo 3. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, na semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Cristo o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O milagre de Deus sobre o coração do homem é converter o coração de pedra num coração de carne. É pegar um coração duro, desobediente, resistente, inimigo de Deus em trevas. Deus transforma de tal forma que Ele então escreve na tábua do coração do homem, e Ele derrama o seu Espírito no coração deste homem. E este é o maior milagre que um homem pode ter: a presença do Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. Lembra no começo que eu mencionei que um dos propósitos da lei de Deus, além de dar o amor por Deus e ao próximo, mas também era que ter o tabernáculo, que era a presença de Deus no meio do povo fisicamente? Isso era a representação que figurava então a presença da vinda de Cristo, que é Deus entre nós, Deus habitando entre nós como homem. É a figura, todo o Velho Testamento vai apontar para isso. Mas também a presença do Espírito Santo, que agora não vai habitar simplesmente num templo, mas habita em corações. E esse é o grande milagre de Deus no coração do homem. Porque você fala às vezes assim: poxa, é bonito isso, eu gostaria de viver essa verdade. Eu estava expondo a passagem essa semana no colégio, e quando eu falei do compromisso com Cristo, a pessoa replicou: sim, mas isso exige um grande esforço. Bom, exige um grande esforço se for pela prática da sua força, e assim não vai conseguir, porque é impossível você servir a Deus pela sua própria força. O que eu posso apresentar diante dele? Mas se Deus transformar o seu coração pelo poder da regeneração da cruz e pelo derramamento do Espírito Santo, então você vai ter toda a condição, por meio do poder que vem dele, da capacidade dele, para que você viva na lei do Espírito, e de participar no reino de Deus, da vida que vem do alto, no coração que tem a paz de Deus, que tem a alegria de Deus, que tem o poder de Deus, de um coração agora que ama a Deus e também ama o próximo. Eu queria ler com vocês alguns versículos aqui, no capítulo 3, novamente, de Gálatas, página 202. 202. Página 202, capítulo 3, versículo 14, que fala assim: que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aqueles que não conheciam a lei de Deus, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse é o milagre de Deus. É a presença da terceira pessoa da Trindade na sua vida. É o Espírito Santo que nos convence daquilo que ninguém nos convence, que é a respeito do nosso próprio pecado, de você olhar para você mesmo e falar assim: poxa, e realmente eu sou esse homem que não ama a Deus, que não ama o meu próximo, e que eu não quero, eu sou inimigo de Deus, que eu sou pecador. Só o Espírito Santo de Deus é o que pode abrir os seus e os meus olhos para ver tamanha verdade. Porque de verdade a gente sempre se justifica.
A gente fala, não, mas tem uma pessoa que é pior do que eu. Ou eu faço uma coisinha boa, no final Deus sabe meu coração, Deus entende meu coração. A gente se justifica o tempo inteiro. Mas quando você e eu somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, e só Ele pode fazer isso, você vai ver que você é o pior dos pecadores. E no que o Espírito Santo mostra isso, Ele não mostra para te acusar ou para te oprimir, mas Ele mostra não somente o seu pecado, mas Ele mostra a grande redenção em Cristo Jesus. E aí você contempla e vê em Cristo o amor, o impossível de Deus. Você vê a vitória que vem de Deus. E você vê o milagre, porque se você vem a Cristo Jesus com o coração arrependido e falar, Senhor, me perdoa, Ele de prontidão há de te perdoar e derramar e selar a sua vida com o Santo Espírito de Deus. E esse é o milagre mais poderoso que um homem pode viver. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus da vitória. Deus é um Deus de milagre. Como que isso tudo se diz respeito a mim e a você? Diz respeito primeiramente em compreender a obra de Deus na cruz de Cristo. Que tudo está centrado em Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. E no que você vai a Cristo Jesus, com o coração realmente aberto, falando, Senhor, eu quero viver a Tua vida, eu quero ter a paz com Deus. Porque a maior dificuldade do homem hoje é a sua luta da sua vida. Então ele quer ter uma segurança na sua aposentadoria, no dinheiro que ele tem no banco, no seu emprego. E ele preocupa com o filho, e ele tenta manipular situações, ele tenta manipular coisas da qual ele nunca vai ter controle. E quando surgem situações que fazem com que a gente perca o controle, por exemplo, um ente querido que morre, uma doença, ou quando você vê um ente querido morto, você fala, meu Deus, logo, logo serei eu. Há um desespero, há uma ansiedade do homem buscar aquilo que Deus designou para nós, que é a felicidade, mas o homem nunca vai ter fora de Cristo. O homem só vai ter essa plena realização, essa plena paz, quando ele então conhece a Cristo, se arrepende, se coloca diante de Deus, pede perdão. Então essa bênção da paz e da alegria e da certeza que vem por entender quem Deus é, o que Ele fez por você e a identidade que Ele marca no seu coração pela presença do seu Santo Espírito. É o que marca então a sua paz, a sua alegria, a sua nova identidade de viver uma vida gloriosa ainda aqui na terra. De andar com Deus, de experimentar o Espírito Santo falar com você. O mundo está caindo, as coisas, você está tranquilo porque você sabe que se você morrer hoje, você vai viver eternamente com Cristo. Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus de milagre. E o convite que eu faço para você hoje é de voltar para olhar para a cruz e crer nesta palavra. Porque é crer nos méritos de Cristo, é crer no sacrifício de Cristo, que o nosso coração vai sim ser transformado. Para aqueles que nunca tiveram uma experiência com Cristo, ou mesmo aqueles que já tiveram, de voltar e falar assim, poxa, essa é a minha identidade, sou quem sou. Por que eu estou com medo? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou vivendo uma vida fora da identidade de quem eu sou? Eu estou vivendo uma vida de práticas que não condiz com a minha natureza. É olhando sempre para a cruz, para a obra de Deus. Porque Deus não somente fez o impossível, que Ele nos deu a vitória, e Ele nos faz o milagre, mas é algo contínuo. A vida com Deus é algo contínuo, onde Ele manifesta nas situações mais difíceis da nossa vida a sua presença, mostrando que Ele que te chama é Ele que está contigo eternamente, e Ele chama você pelo nome.
Deus conosco. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu louvo